quando esquecemos com Emmanuel que somos sempre a soma de muitos, e lembrando de Francisco de Assis, num dado momento eles fazem um jejum, e lá, tantas horas transcorridas, um dos monges confessa a ele que não aguentava mais a fome, que deu uma vontade de comer, um pedacinho de frango. Então ele para também o jejum, a meditação, e vai confeccionar o franguinho e comer com ele. Se imaginarmos esse monge, o nosso corpo biológico, até perispiritual, porque o corpo perispiritual se nutre de emoções. Quando escasseia as nobres emoções, ele começa a morrer. A dor acontece quando a gente fala da fibromialgia, a dor da própria alma. Se eu tivesse o hábito das boas leituras, das boas músicas, o relaxamento, a meditação, a oração, eu estaria nutrindo esse universo psíquico-emocional. E refletindo no universo biológico, e agora com a alimentação adequada, com os relacionamentos harmoniosos, eu estaria deixando de buscar numa velocidade mais vasta a minha própria iluminação como consciência condutora desse universo psicobiofísico, e eu foco na minha evolução moral e espiritual e esqueço que eu preciso desses pequeninos. E quando eu interrompo essa transformação moral, que segundo André Luiz, numa de suas obras, não me lembro ao certo se é Nos Domínios da Mediunidade, que a criatura descobriu que precisava educar-se moralmente e imprimiu uma velocidade tão intensa na transformação que ele estava matando o próprio corpo. E durante o desdobramento no sono, eles precisaram desacelerar o personagem para que ele voltasse no outro dia e seguir a meta, mas numa sequência ou numa cadência menor, porque senão ele adoeceria o corpo e o corpo não suportaria e poderia ter um AVC, um infarto, um mal súbito qualquer, ou simplesmente ir adoecendo de forma gradativa até não suportar mais. Então, quando nós percebemos estas realidades e atendemos cada um no seu estágio, dentro desse todo que somos, e com um plano de carreira para todos eles, e sabendo, conforme vocês estão entrando agora em estudos, e no grupo de São Paulo, outro dia, São Paulo não, lá da Neuza Marques, lá próxima a Guarulhos, coordenado por ela, mas tem seres por toda parte. Então a pergunta foi, para onde vão os elementais que saem dos nossos corpos? Porque às vezes dentro do meu próprio corpo tem elementos que conseguiram um exercício fantástico no sistema nervoso. Chegou ao ápice. E ele quer avançar. Falei, mas para avançar, você esqueceu da hierarquia que antecederam? Quando você estava no sistema digestivo, você avançou para o sistema respiratório. Ficou um tempo até assimilar as lições e você voltou lá para ensinar o que aprendeu, para preparar os de lá, para assumir o estágio em que você se encontra, para que você pudesse avançar para o circulatório. E quando você estava no sistema circulatório, você voltou ao respiratório para preparar os seus substitutos para que você pudesse avançar para o sistema linfático. E assim, para o endócrino, até chegar no sistema nervoso. Por isso que Jesus fala que só desce quem subiu. E esse mecanismo, a dor é muito maior do que aquela que nós falamos até agora. Quando você avança egoisticamente e esquece que tem que retornar para dividir o que alcançou. Porque
a harmonização, o processo de iluminação acontece mais acelerado quando nós retornamos degraus por onde passamos para dar a mão, para lecionar o que já assimilamos. Do contrário, a dor é dilacerante porque nós vamos perdendo os próprios elementos que não alcançam o nosso processo de iluminação e vão ficando para trás.